Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E também pelo professor Domingos Marculino Braille, professor Braille, que é emérito da FAMERP e da Unicamp. Esse programa, você já sabe, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área, que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui Edilberto Araújo Filho. Ele é mestre, doutor em ginecologia e obstetrícia, atua na área de fertilidade e tem um fellow na Califórnia por 2 anos, ou seja, é um médico com muita experiência em sua área que vai trazer informações aqui para todos nós. E eu gostaria de dizer que Edilberto Filho, o pai dele já esteve aqui no programa, é um grande obstetra em atuação, um grande colega, foi professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e está em plena atividade para nosso orgulho e nossa honra. Edilberto, você é filho de médico, irmão médico, tio médico. Você foi médico por livre e espontânea pressão ou por vocação? Hoje eu não tenho dúvida que foi por vocação, né? Eu sempre quis ser médico. Desde os meus 9 anos eu falo em medicina. Eu nunca pensei numa outra profissão. Eu só demorei para decidir a minha especialidade, porque eu tinha medo da influência do papai. Mas ele nunca me pressionou, nem para ser médico. Ele sempre falou uma coisa que eu falo para meus filhos hoje. Você vai trabalhar a maior parte do seu dia e da sua vida. Se você não gostar do que você faz, você está frito. Então, escolha aquilo que você quer. E eu fui decidir... Isso é verdade. Aí eu fui decidir ginecologia quando no 6º ano, meu internato foi em clínica. Eu queria aprender clínica bem, fazia plantão de cirurgia. E aí isso até me ajudou na prova de residência, porque a obstetrícia e ginecologia foi a última coisa que eu fui aprender. Mas nesse período você estudou aonde aqui, em Rio Preto? Eu estudei minha vida inteira no São José. Fiz até o 4º ano primário no Santo André, depois fui para o São José e no 3º colegial eu fiz cursinho junto. Nesse período, aquelas feiras de ciência, aqueles negócios, Eu estava sempre nunca metido. teve um estímulo para outra área? Não, eu sempre... Não chegou a pensar? Sempre gostava muito da área biológica, gostava muito de química, estava sempre metido com o meu professor Pedro, lá do São José, que era um entusiasta da biologia, ele sempre foi um grande mestre para mim, Pedro Castro, e eu estava sempre metido com essa parte de biologia e tanto que ele no meu mestrado, no meu doutorado, foi assistir às minhas defesas e ele é um cara que, um abraço professor Pedro aí, está vivo ainda trabalhando. Muito bom. E eu admiro muito e eu sempre me interessei por essa área biológica e feira de ciência também sempre tinha, a gente sempre estava envolvido nisso. Você fez teu colegial aqui, na nossa época era científico, né? Era científico. Fazia o científico, aí estava apto para o vestibular. Isso. Você tinha opção, você formou na UFRJ. É. Era uma opção morar no Rio, seu pai estudou no Rio, seus tios, então tinha aquela fantasia do Rio. Isso foi importante na escolha da instituição? Foi, eu passei na Santa Casa, em São Paulo, passei no ABC, e eu fui estudar no Rio, porque o papai sempre falou muito bem da Praia Vermelha. Eu não estudei na Praia Vermelha, eu estudei já na Ilha do Fundão. Nem conhecemos, tá? Demoliram tudo. E a família da minha mãe é carioca, os meus primos são todos do Rio. E todo ano eu ia passar as férias no Rio. Eu conhecia muito melhor o Rio do que São Paulo. Então, para mim, foi uma escolha natural. Eu nem esperava passar no Rio, porque... Concorrência? Foi complicado. Eu realmente não esperava entrar na UFRJ. Quando eu fiquei sabendo, eu imediatamente optei por lá. Não teve dúvida, né? E como é que foi essa estada lá do... Olha, foi muito bom para mim, porque eu era um cara muito Caxias, muito focado, não relaxava para nada, né? E o carioca é um cara, embora metade da minha turma fosse de fora do estado, né? Eu aprendi a curtir um pouquinho mais a vida, embora a medicina não te dá moleza, e praia pra gente era raro, mas
eu consegui relaxar um pouco, sabe, e viver um pouco mais. Foi muito bom para mim ter estudado no Rio de Só Janeiro. em ver o mar é um mistério, né? Eu amo o mar. Pena que Rio Preto não tem mar, é um defeito grave, mas... Mas aí seria a perfeição, não tem nada perfeito no mundo. Exato, né? exatamente. Eu sempre brinco com minhas alunas, né, falo para elas que eu tenho uma filosofia de corredor. Né? Quando elas estão namorando, digo, olha, se o namorado não gostar de música, de sorvete do mar, não casa não. Não casa não, ele vai ser muito complicado. Concordo. Porque o mar, você chega, você não precisa entrar no mar, você vê o mar, aquilo é um mistério. E renova né? o corpo etérico, né? As energias, você se sente mais revitalizado. Então é fundamental realmente conhecer o mar, viver o mar. Né? Eu tenho todos os CDs de Maria Bethânia, ela tem uma música onde ela começa a falar, e salvo engano é de Fernando Pessoa, não tenho muita certeza, ela começa falando assim, quando eu morrer, eu voltarei para buscar o tempo que vivi longe do mar. Aí ela começa a cantar só músicas do mar. Inclusive eu comentei com você a semana passada, preciso te dar essa música. Edil, então nessa formação, né, que a gente passa do primeiro ano até o sexto, aí você daí não teve dúvida de que era obstetrista, mesmo conhecendo outras áreas. No quinto ano, tem tinha, agora acabou, a Promatre no Rio de Janeiro, que é uma senhora escola de formação de obstetras, o meu pai passou por lá, e eu prestei concurso para lá e tinha uma formação assim impressionante lá. Começava no quarto ano instrumentando, quinto ano auxiliando, sexto ano operando, né? E eu comecei na Promatre, que tinha um movimento assim de partos, assim, 40 partos por plantão, era uma coisa absurda, uma equipe grande. E ali eu tive a certeza de que essa é a área que eu queria. Era a área que eu queria. Sem dúvida. Ali, quando eu me formei, continuei como assistente lá mais 2 anos durante a minha residência. E ali eu não tive dúvida que eu queria fazer essa área. Essa residência foi em quantos anos? Minha residência no Fundão lá eu quis prestar porque tem o primeiro ano é cirurgia geral, né? E o segundo e o terceiro ano é em ginecologia e obstetrícia. Então, o primeiro ano a gente passava na geral, circulava pelas cadeiras de cirurgia geral, urologia, prócto, plástica, aprendendo o básico, e aí depois você entrava na ginecologia e obstetrícia, são 3 anos. E eu continuava fazendo obstetrícia também lá na Promatre. Na Promatre. A Promatre era uma clínica de instituição privada. Inclusive era pública, né? Mas inclusive tinha uma formação lá. Vinha muito boliviano, colombiano fazer especialização e o título de obstetra lá da Promatre valia nesses países. Edinho, quando você começou a fazer a sua residência, então você fez 1 ano de geral, 2 de ginecologia e obstetrícia, mais 2 na Promatre. Você observou durante esse período o decréscimo do número de partos? Sem dúvida nenhuma. Na minha época se fazia bastante parto normal, né? Na época do meu pai se fazia muito parto normal, pouca cesárea. E aí, por uma questão de comodidade, tanto da paciente quanto do profissional, a incidência de cesariana começou a crescer nessa época mesmo. Eu assisti essa ascensão do número de cesarianas de indicação eletiva da cesariana ao longo desses 30 anos que eu já tenho de formado, né? Mas parei de fazer obstetrícia há aproximadamente 9 anos já, desde que eu... Obstetrícia você não faz, já parei, vai ser tua área de concentração... É infertilidade. É infertilidade e ginecologia também não faz. Parei ginecologia também depois, porque isso foi tomando o meu tempo e eu fui tendo que optar, entendeu, Renato? Essa mudança, Edilberto, de parto normal para cesárea, a maior influência foi do médico ou do paciente? Mas isso você vai responder no próximo intervalo. Por favor, não mude de canal.
Olá, amigas e amigas, estamos voltando ao segundo bloco de saúde, programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Edilberto Araújo Filho, que tem especialização em infertilidade. E nós estávamos conversando no bloco anterior que a geração dele, ele é mais novo do que eu e a minha, houve uma mudança radical, as mulheres estão parindo menos e a maioria das mulheres vão para a cirurgia de cesárea. Então eu perguntei a ele o que é que ocorreu, o que é que você acha? Eu acho que é tanto da parte do paciente como do profissional é responsável pelo esse aumento na incidência de cesariana. Eu acho que hoje já existe um movimento contrário, né? Tanto público quanto privado, e inclusive de incentivar mais o obstetra a fazer parto normal, porque o que principalmente os convênios remuneram por um parto normal é a mesma coisa do que por uma cesariana, e às vezes o médico fica lá tomando conta da paciente durante muitas horas, né? Então hoje já foi permitido uma compensação à parte para o profissional, eu não estou mais envolvido nessa área, e as coisas já melhoraram, né? Então eu acredito que já existe um movimento em contrário e essa incidência de cesariana já deve estar caindo. Pode mais para Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje atua em uma das áreas assim. O nascimento é fantástico, né? Engraçado, eu sempre lembro de Caetano quando ele falava: eu vi uma mulher preparando outra pessoa, né? Isso é uma frase espetacular. E você trabalha hoje para tentar realizar o sonho desta mulher que não consegue, está preparando outra pessoa, como disse Caetano Veloso quando viu uma grávida. Qual é a incidência de mulheres que não conseguem ter filho, ficam inférteis? Então, é impressionante que 1 em cada 5 casais vão ter dificuldade para engravidar hoje, ter algum tipo de dificuldade. A gente estima que no Brasil a incidência de infertilidade gira em torno de 20% dos casais. 20%? Era 10% quando eu comecei, e essa incidência está aumentando, por inúmeras razões. Isso, né? Que eu ia te perguntar, quais são os motivos? As razões principais são: os casais estão deixando para ter filho mais tarde. E aí eles ficam mais tempo suscetíveis a patologias que eles antes não enfrentavam, como, por exemplo, endometriose, que está deixando as mulheres cada vez mais inférteis, as infecções genitais, né? O envelhecimento dos óvulos, os óvulozinhos envelhecem com a mulher e, consequentemente, a fertilidade cai, né? E o estresse, a alimentação inadequada, agrotóxico, tudo isso está piorando a qualidade dos gametas que a gente vê nitidamente no laboratório. Edinho, é muito complexo, mas quem está nos assistindo agora, que aí vai te ouvir, vai dizer: olha, será que eu vou esperar tanto para ter um filho? Qual seria? Tem uma idade que você dizia: olha, o ideal é que você espere até... Claro que nós sabemos que hoje nós podemos engravidar 40 anos e tal. Eu acho que tudo isso é gravidez de risco, você me corrija se eu estiver errado, mas qual é a idade, assim, você como mestre, você dissesse: olha, teoricamente eu acho que o ideal seria até tanto, você teria menos problemas? Se eu tiver que fazer um valor de corte, né, eu diria que até os 35, na mulher, a idade da mulher. O homem, ele produz espermatozoide tudo de novo a cada 75 dias, mas a fertilidade dele começa a cair a partir dos 40. E já tem sido descrito um risco aumentado, parece que está se confirmando, de autismo, transtorno bipolar e nanismo acondroplásico em homens que têm filho depois dos 55 anos de idade. E quando... Por favor. Então, eu acho que esse valor de corte seria até os 35, porque eu não vejo, a média de idade dos casais que vão, das mulheres que vão fazer tratamento lá é 38 anos hoje, Renato. Quando eu comecei era 34, entendeu? Então, e os óvulos envelhecem e aumenta o risco de alterações cromossômicas com o envelhecimento do óvulo, principalmente a partir dos 35 em todas as raças. Entendeu? Olha, o que acontece é o seguinte: quanto mais racional você vai ficando, você vai acabar até com medo de ter filho. Ter filho não é uma coisa simples.
não é? Então, eu tenho um amigo que disse que Deus fez tudo ao contrário, que a gente devia nascer experiente e morrer menino. Aí também não ia ter graça, não é? Mas, na realidade, quando você começa a racionalizar para ter um filho, se você tiver muito maduro, você vai acabar não tendo. Só um dado aqui, um filho que você fez o seu filho até formar, isso é um dado que eu tenho em minha cabeça de muitos anos, precisa de 2 milhões para formar essa pessoa. Né? O mundo do jeito que está. Então, mas não dá para ficar sem ter filho. Né? E quem não conseguir ter filho, que adote, mas não dá. Agora, dessas 20% da população que não consegue ter filho, quantos por cento vocês conseguem fazer com que ela saia da infertilidade para a fertilidade? Olha, eu realmente não tenho esse dado, porque é tão complexa essa resposta, Renato. Por exemplo, existem situações cuja chance de gravidez é muito grande hoje. Por exemplo, quando a esposa é jovem, né, tem até 30 anos, a grande maioria dos casais, corrigindo pequenos fatores, engravidam em 6 a 7 meses. A gente começa a investigar depois de um ano, porque em um ano, esses casais têm que engravidar. Se não engravidou, tem algum problema, a gente investiga. Mas quando eu tenho uma paciente com 40 anos, onde de cada 10 óvulos que eu colho dela, 6 são geneticamente anormais, fica difícil de eu achar esse óvulo bom, já que a reserva de óvulo dela está acabando. E aí a chance dela engravidar é 20%, 30%. Entendeu? Com sorte. Entendi. Então, aí, você falou que hoje se engravida com 40 e poucos, mas fica difícil, vai ficando difícil. Porque a matéria-prima que eu preciso, que é o óvulo, ele envelhece e ele acaba, ele é finito. Então, quem está nos assistindo aqui, que casou, está pensando em ter seu filho, ele tem um período onde a mulher não toma anticoncepcional, e eles têm relação sem nenhuma barreira, e este período não ficou bem claro quando é que esse casal deve procurar um médico com suspeita de infertilidade. Mas você vai responder no próximo bloco. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. E eu deixei uma pergunta para o telespectador entender muito bem. Quando é que o casal que está tendo relações sexuais, não usa anticoncepcional, não usou barreira e não engravida e diz, olha, preciso procurar um médico? Quando é esse tempo, Edinho? Sem dúvida nenhuma, quando um casal para de evitar, em no máximo um ano, eles têm que ter obtido sucesso em gravidez. Né? Se eles não conseguirem engravidar, tem algum problema e esse problema tem que ser investigado. Às vezes são alguns detalhes que você corrigindo, o casal consegue engravidar. As técnicas avançadas de reprodução a gente só usa quando a gente não consegue corrigir os fatores que estão dando problema. Por exemplo, obstruiu, entupiu as trompas, não tem como corrigir, precisa reprodução assistida. Tem muito pouco espermatozoide, não consegue melhorar, tem que usar reprodução assistida. Fora isso, os casais vão tentar engravidar namorando, a maioria engravida namorando. Então, passou um ano, não teve resultado, precisa buscar ajuda. Edinho, isso aí precisa ficar bem claro. Às vezes é muito simples dar esse diagnóstico. Por exemplo, se for produção de espermatozoide do homem. Aí a investigação acho que acaba. Não é? E quem não produz espermatozoide, como é que você faz para ter o espermatozoide? Então, quando há uma ausência completa de espermatozoide, o homem é azoospermico, não tem espermatozoide, você tem que ver se a causa foi uma obstrução ou se a causa é na produção. E aí você tem que investigar ele, pedir dosagem hormonal, ultrassom do testículo. Em geral, eu encaminho para um colega urologista que vai investigar ele. Quando o problema é na produção, que existe uma alteração
nas células de Sertoli, que produzem espermatozoide, etc., muitas vezes você tem que buscar direto no testículo, né? Quando a causa é uma obstrução, uma punçãozinha do capuzinho do testículo, que chama epidídimo, onde eles ficam armazenados, geralmente vem bastante espermatozoide, que é então usado para fertilizar o óvulo. E essa punção consegue desobstruí-lo? Então, já se tentou desobstruir o deferente, né, o canalzinho de saída cirurgicamente, mas é muito difícil conseguir isso. Tanto que hoje os urologistas nem tentam mais isso. Eles fazem a punção do epidídimo, que é o local onde eles ficam armazenados. Isso vem em decorrência de infecções? As infecções são a principal causa. Gonococo, clamídia, ou trauma, ou cirurgia de hérnia. Eu já peguei vários casos em que na herniorrafia ligou o deferente, né? É muito comum. Agora, essa punção para ir lá no testículo do homem buscar o espermatozoide, como é? Simples? Precisa fazer uma sedação, é o urologista que faz, né? Muitas vezes ele usa auxílio de microscópio, ele faz pequenas janelinhas no testículo e ordenha os ductozinhos e manda para o embriologista procurar no microscópio dentro do ducto. Isso é porque o indivíduo que não tem espermatozoide, ele tem ilhas no testículo que ainda produzem espermatozoide, mas eles morrem antes de chegar até lá na saída. E você tem que achar essas ilhazinhas, que são raras, de espermatozoide, e esses espermatozoides saem muitas vezes parados. Ele tem que ser quase que ressuscitado para poder ser colocado dentro do óvulo. Tem que ensinar o espermatozoide a andar. Tem que ensinar ele a andar. Agora, então, isso é no homem, quer dizer, na mulher o problema pode estar no ovário, pode estar no canal, que leva na trompa, o óvulo, que é a trompa, até o útero. Basicamente, nesses três, se for anatômico... Se for anatômico, sim. A outra coisa é a endometriose, que é aquela patologia onde a mulher... Você sabe que toda mulher menstrua retrógradamente para dentro do abdômen, mas em torno de 15%, esse tecido, que é essa mucosa de dentro do útero, que cai dentro da barriga, gruda ali, e aí esse tecido provoca aderência dentro do abdômen, adere à trompa, às vezes essa endometriose pega o ovário, forma cistos de endometriose que destroem os óvulos da mulher, e com isso cai a reserva de óvulo da mulher, pode afetar a qualidade do óvulo. Hoje é a principal causa de infertilidade que a gente tem. Está associada ao estresse, que baixa a imunidade e o organismo se protege mal desse tecido que cai lá dentro, né? A principal causa de infertilidade hoje é endometriose? Aqui na nossa região já no nosso serviço Engraçado. Já passou as disfunções ovulatórias. Tem crescido, impressionante. Você acha que é por quê que tem aparecido tanto? Endometriose era uma coisa rara. É o estresse. As mulheres hoje estão indo para o mercado de trabalho, estão se estressando, estão menstruando muito mais. Existe um trabalho conhecido que diz o seguinte: as mulheres, há 20 anos atrás, menstruavam 50 vezes durante a vida reprodutiva delas. Hoje elas menstruam 500. São 500 vezes caindo tecido endometrial dentro do abdômen, sob estresse, tensão, que baixa as defesas, ativação e desativação de genes que a gente descobriu que são ativados e desativados e aumentam a probabilidade desse implante, desse tecido dentro do abdômen. E aí explodiu a incidência de infertilidade nas mulheres. Os homens também, o estresse está tornando o homem subfértil, está afetando a liberação de radical livre por estresse, está afetando a motilidade dos espermatozoides e a gente trata eles com anti-estresse, antioxidante. E muitas vezes melhora o quadro. Eu fico imaginando uma pessoa que sai de carro de madrugada, fica 3 horas no carro para trabalhar, 3 horas para voltar. Como é que vai ter libido? Como é que vai... É uma coisa muito complicada, né? E aí você vê que realmente o que é perder a capacidade de ir e vir. Entendeu? Você não poder voltar para sua casa agora, tem que esperar o trânsito para voltar daqui a 3 horas. É um estresse muito violento. Agora, voltando a endometriose, quer dizer, trata também, tratando o estresse, a maioria das vezes? Estou vendo muita cirurgia de endometriose. Tá vendo, né? Exato. Hoje, graças a Deus, o tratamento da endometriose evoluiu bastante. Nós temos drogas hoje que realmente atrofiam o foquinho de endometriose, que é o Dienogest.
A gravidez é o melhor tratamento para endometriose, a progesterona seca os focos de endometriose. Então as mulheres engravidavam muito antigamente, amamentavam, ficavam no mínimo 9 meses, 1 ano sem menstruar. Hoje elas estão menstruando todo mês, estão tomando anticoncepcional, estão deixando para ter filho mais tarde, elas ficam mais expostas a esses fatores que causam endometriose e infertilidade. Né? Olha, e aquelas pacientes, ou masculino ou feminino, jovens, que de repente tem um câncer, hoje nós curamos a maioria dos cânceres, e vai fazer radioterapia ou quimioterapia, o que é recomendado para esses pacientes preservar a sua fertilidade? Essa pergunta é fundamental. Cada vez mais eu tenho assistido no consultório jovens que curaram de um câncer de mama, de uma leucemia, de um linfoma, vim querer ter filho, e eles chegam já sem reserva, principalmente as mulheres, sem espermatozoide, sem óvulo. O importante é lembrar que existe a possibilidade de congelar espermatozoide. Congelar espermatozoide hoje é simples, o homem colhe fácil o material. 2, 3 coletas você congela, você já preserva a sua fertilidade. O óvulo é um pouquinho mais complicado, porque você tem que estimular os ovários, colher os óvulos, mas a gente faz isso em 10 a 12, 14 dias. E existem protocolos específicos para câncer de mama, mesmo que câncer de mama estrogênio dependente, que você não deixa o estrogênio subir e ter risco para aquela mama afetada pela doença. E isso a gente faz antes da radioquimioterapia. Em qualquer momento do ciclo menstrual da mulher hoje, eu posso estimular e colher óvulo e guardar os gametas dela para ela ter a possibilidade, depois de cura, ter óvulos lá guardados que não foram afetados pela químio. Só esse ano eu já tive 7 pacientes jovens com menos de 35 anos que foram congelar óvulo porque iam fazer químio por câncer de mama, né? E está dando cada vez em mais jovens, né? E esses jovens estão fazendo diagnóstico precoce e vão curar, né? E na hora do calor, da emoção, ninguém se lembra da parte reprodutiva. E é importante que a gente alerte não só os oncologistas, que graças a Deus eles estão cada vez mais conscientes, mas as pacientes e as famílias que existe essa possibilidade. Muito bom. Isso é fundamental, né? Você perder a possibilidade, porque eu sempre digo o seguinte, é muito ruim quando o paciente chega para você com algum problema que ele perdeu a chance de ser resolvido. Isso é muito ruim. Eu tenho visto isso. Isso é muito ruim. Então, a mensagem está aqui. Quem, por acaso, tiver uma lesão dessa, tem que colher os seus óvulos, colher espermatozoide, para depois do tratamento voltar a ser fértil. E outra coisa, esse programa eu sempre aprendo, né? Vem colegas aqui nesse nível. A endometriose, a mulher está muito estressada, a mulher, ela precisa... Quando eu fui casar, professor, quem não sabe, minha mulher é minha colega de turma, nós tínhamos 38 anos de casados. E quando nós fomos casar, o professor Aníbal Muniz Silvano Filho chegou para ela e perguntou assim, você está preparada para casar, Rita? Porque a mulher tem 5 funções que ela tem que ser boa. Dona de casa, mãe, esposa, cuidar da casa e profissional. O homem é mais folgado. Sem dúvida. Então a mulher tem uma carga de estresse muito grande. Agora, mulheres, vamos relaxar um pouco. Deixar essa luta tão acirrada. Tão acirrada, não é? Vamos aproveitar mais a vida, que a vida é bela. Obrigado, Edinho. Excelente informação, principalmente essas duas, de você guardar o seu fator reprodutivo e da endometriose também. Paz e saúde a todos, até a próxima semana.